Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus E aí, tudo bem? Tá tranquilão aí? Conta pra mim como estão as coisas. Conte tudo, não esconda nada. A gente nunca conta tudo, não é? Sempre esconde um pouquinho. Eu espero que vocês, seus queridos, estejam bem, mas essa é uma vida de muitas lutas e dificuldades. Se você está passando aí algum problema, algum perrengue, segura na mão de Deus e vai. Desista não, tá bom? Ânimo no Senhor, olhando sempre para frente, para cima, olhando para Deus, e em vez de concentrar-se nas coisas ruins, procure colocar sua mente e seu coração naquilo que é bom. Porque mesmo que você esteja passando muitos problemas, alguma coisa boa certamente há na sua vida. Algo você tem, não é? Para se alegrar. Então, em vez de pensar só no que é ruim, pense no que é bom também, principalmente no que é bom. E quanto àquilo que a gente não consegue resolver, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, paciência, né? Resignação, resiliência, para a gente conviver com essas realidades duras da vida, sabendo que um dia o Senhor enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Essa é a nossa bendita esperança quando Cristo se manifestar, e nós cremos, por muitas razões, que Jesus breve virá, como o quarteto Arauto Rei acabou de cantar. Quando Cristo se manifestar, Ele vai enxugar dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Significa que as situações adversas, tristes, difíceis pelas quais passamos aqui, elas ficarão completamente no passado, porque o nosso Deus fará novas todas as coisas. Mas até que esse dia chegue, eu quero estimular você a seguir estudando a Santa Bíblia. Você já se perguntou quem realmente é Jesus? Será que ele era apenas um grande mestre? Ou ele é verdadeiramente divino, igual ao Pai em essência e em poder? Estas perguntas, elas são fundamentais para a nossa fé. E essa revista aqui, a Revista Esperança, na mira da verdade, tem respostas poderosas para você. Nela você vai encontrar explicações claras sobre a divindade de Cristo, com base nos textos mais desafiadores da Bíblia. A sua compreensão sobre quem é Jesus pode mudar completamente sua relação com Ele e o entendimento do plano da salvação. Eu creio que com a ajuda dessa revista você vai entender porque Jesus é chamado de Pai da eternidade, Autor da vida. Você vai compreender como Jesus pode ser tanto Deus quanto homem. Este conhecimento pode transformar a maneira como você vive a sua fé e como você se relaciona com o seu Salvador. Você e eu não temos razões para ficar em dúvidas quanto a esse tema. Por isso, liga para a gente, tá bom? Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para conversar com os nossos atendentes, eles vão preencher um pequeno cadastro, né? O seu cadastro, e logo em seguida a revista será enviada pelo correio. E é gratuita, não lhe custa absolutamente nada e nada mesmo.
Outra possibilidade é você mandar a mensagem através do nosso WhatsApp, número 982444449. É só você dizer assim: eu quero a revista Esperança na Mira da Verdade. E a equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo vai providenciar para que essa revista possa chegar até as suas mãos. Essa é uma oportunidade que você não pode perder. Conhecer mais Jesus, conhecer Jesus de uma maneira mais profunda e mais verdadeira. Tá bem? E o quarteto já quer cantar e glorificar o nome do Senhor. Ouça agora Arautos do Rei, Vale a Pena Esperar. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade
estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. É difícil até imaginar como será esse dia, quando o Senhor cumprir sua última promessa e se manifestar em glória e reunir o seu povo e levá-lo para a sua eterna presença. Como será maravilhoso esse dia. É difícil realmente imaginá-lo, mas tomara que quando essa hora chegar, você e eu, todos nós, estejamos entre aqueles que perseveraram no Senhor, por isso receberão o convite para a vida eterna. E você viu que eu estou aqui com a revista Esperança na Mira da Verdade nas minhas mãos, com a intenção de reforçar a oferta que eu estou lhe fazendo, o oferecimento que eu estou lhe fazendo. Solicite a revista, aproveite agora o intervalo na sequência e solicite a revista, tá bom? Nós vamos mandá-la gratuitamente, diretamente para sua casa, para abençoar a sua vida. E agora vem o intervalo e na sequência eu volto para nós refletirmos juntos na Palavra de Deus e, por sinal, um assunto muito forte. Fique aí. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar, buscar de joelhos poder. Um abraço sincero, bem apertado para você que está agora nos dando o carinho da sua audiência, você que está aqui no Brasil e você também que nos acompanha do exterior. Um abraço agora em especial para os amigos de Angola. Oh, me encanta ver a grande audiência que a TV Novo Tempo tem em Angola. Um abraço para todos os meus amigos angolanos. Deus abençoe vocês e essa linda nação que vocês têm aí. Vamos à Bíblia, é hora de nós refletirmos na palavra do Senhor, mas antes de lê-la, eu gostaria de orar com você. Pai querido, oramos suplicando tua bênção, para que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Eu sigo com você hoje a respeito meditando, refletindo sobre a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Esse é o nosso terceiro e último programa com base na história do rei Saul. Uma história onde a gente aprende muito mais por contraste do que por imitação. O ideal é não fazer o que ele fez na maior parte da sua vida. Vamos à Bíblia? Eu convido você então para o texto que está no primeiro livro do profeta Samuel. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Inicialmente, capítulo 16. Deixa eu colocar marcado aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. No verso 1 está escrito assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Você percebe, Deus aqui está dando uma orientação ao profeta Samuel. Primeiro Deus diz assim: até quando você terá pena de Saul, do rei Saul? Se eu rejeitei como rei de Israel, então Deus disse: você pegue azeite e vá até a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei de Israel.
Veja que provavelmente muitos anos se passaram entre o evento do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, que foi, por sinal, objeto do nosso estudo semana passada, e esse evento aqui agora que começa a ser descrito no capítulo 16. Provavelmente muitos anos se passaram daquele momento para esse daqui. E, aliás, se você não assistiu o programa da semana passada, você pode buscar no NT Play, tá bem? Onde tem todo o acervo dos nossos programas. Ou você pode também buscar no YouTube. Mas muito bem, veja, havia uma preocupação de Samuel com Saul. Por isso que Deus diz assim: até quando você terá pena de Saul se eu rejeitei? Samuel, ele tinha, como eu disse, uma preocupação sincera. Ele sentia pena de Saul pelo caminho que ele, Saul, resolveu seguir, rejeitando as orientações divinas. E aí, se você segue aqui na leitura, você verá que Samuel, obedecendo a orientação do Senhor, ele foi a Belém, a casa desse homem chamado Jessé. E assim que Samuel chega à casa de Jessé e vê Eliabe, que é o filho mais velho de Jessé, que era alto, assim, bonito, boa aparência, Samuel pensou assim: esse deve ser o homem a quem Deus escolheu para ser o próximo rei de Israel. Mas aí eu leio agora no verso 16, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, aliás, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus diz para Samuel: ei, não se impressione com a estatura, com a beleza de Eliabe. Você está vendo apenas o exterior, mas eu vejo o coração. Deus sabia que se Eliabe fosse levado ao trono, ele seria um governante ruim, semelhante a Saul, que só tinha boa aparência. E aí Samuel pediu para que os outros filhos de Jessé fossem apresentados. Eram 8 filhos. Depois de Eliabe, outros 6 se apresentaram e Deus não escolheu nenhum deles. Então Samuel disse assim para Jessé: mas e aí? Já acabaram seus filhos? Jessé disse assim: olha, tem um mais novo, é garoto, está lá no campo cuidando de algumas ovelhas. E Samuel disse: mande chamá-lo. Quando Davi chegou, Deus disse assim para Samuel: este é o homem, você deve ungí-lo. E Samuel ungiu o jovenzinho Davi para ser o próximo rei de Israel. Mas assim como Saul anteriormente, apesar de Samuel ter ungido Davi, apesar da unção, ele ainda não foi declarado rei de Israel. Ainda não houve assim uma declaração pública de que ele seria o rei. E aqui, no capítulo 16, tem uma nota muito triste. Eu leio o verso 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Na verdade, Saul rejeitou o Espírito do Senhor. Você compreende? Ele se rebelou contra as orientações divinas e, por vontade própria, ele se afastou da influência do Espírito Santo. Deus não forçaria a sua presença, afinal, Saul não era uma máquina. Saul tinha, como todo ser humano, livre-arbítrio. E aqui o texto diz algo que a princípio nos confunde, não é? Parece estranho. Um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Observe, às vezes a Bíblia representa Deus fazendo algo que, na verdade, Ele não impediu. Quando Deus retirou o seu espírito de Saul, o inimigo ficou livre para operar. É claro que Deus estabelece limites além dos quais o diabo não pode ultrapassar. Nessa condição de um homem atormentado, muitas vezes Saul, ele sentia-se e agia como uma pessoa demente. Então algo acontece, e eu não tenho dúvida de que por providência divina, alguém sugeriu que um músico, um arpista, poderia ajudar Saul
a acalmar-se. O que a gente chama de musicoterapia. Veja que naquela época eles já tinham algum conhecimento nesse sentido, de que a música poderia ajudar o rei Saul naqueles seus momentos de aflição, a fim de que ele se acalmasse. E como eu disse, por providência divina, o indicado para vir tocar para Saul foi exatamente Davi. E olha que funcionava. Está escrito que quando Davi tocava, Saul tinha um momento de alívio. Então nós chegamos ao conhecido evento da vitória de Davi contra o gigante filisteu. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, uma história tão conhecida. Usando a princípio apenas uma funda e uma pedra, Davi, lógico, com a bênção de Deus, ele mata o filisteu e Israel vence o conflito contra os seus tradicionais inimigos. A partir daí, Davi ele é integrado ao exército de Israel, tornando-se um soldado destacado e vitorioso. Quando Davi retorna das batalhas, juntamente com o rei Saul e os demais soldados de Saul, Davi, todos os soldados, eles ouvem o cântico das mulheres. E o cântico era assim: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul, indignado, ele pensa assim: para mim milhares? Para Davi 10 milhares? O que lhe falta a não ser o reino? E a partir desse tempo, o rei Saul não via Davi com bons olhos. Até porque ele se lembrava do que Deus lhe disse por meio do profeta Samuel, de que outro melhor do que ele o substituiria no trono. E aí o tempo vai passando. E Davi, naturalmente, ele conquista por sua conduta humilde e sua grande eficiência a afeição do exército e de todo o povo. E se você verificar aqui do primeiro livro de Samuel, capítulo 18 até o capítulo 27, nós vemos Saul perseguindo Davi. Saul está dominado por insegurança e por inveja, e o ódio só vai aumentando, a perseguição se intensifica. Saul tenta matar Davi mais de uma vez, e ele chega ao absurdo de mandar matar alguns sacerdotes que num determinado momento de fuga tiveram compaixão de Davi e o alimentaram. E olha que Davi teve 2 oportunidades de vingar-se matando o rei Saul. No entanto, ele não fez isso por considerar o rei ungido de Deus. E quando Saul entende que poderia ter sido assassinado por Davi, ele diz arrepender-se dessa insana perseguição, porém ele não para de querer matar o jovem Davi. E agora eu quero ir com você ao capítulo 28, que é o ponto principal aqui da nossa reflexão de hoje. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. O capítulo começa dizendo que outra vez foi deflagrada guerra entre Israel e os filisteus. E no verso 13 está escrito assim: Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Veja, nesse tempo aqui, conforme o texto bíblico diz, o profeta, o grande profeta, sacerdote e juiz, Samuel, ele já havia falecido. Todo o povo havia chorado muito pela morte desse grande homem de Deus. Mas eu quero destacar essa frase final: Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os médios e os adivinhos, o texto diz, foram desterrados por Saul. Quer dizer, eles foram banidos de Israel. Quando é que Saul fez isso? Teria sido no início do seu reinado? Ou quem sabe depois, quando ele já estava sendo atormentado por um espírito mau, até para tentar livrar-se, da causa do seu desespero? Bom, a gente não sabe se foi no início do seu reinado ou depois. O que nós sabemos é que o espiritismo era uma prática comum entre as nações
vizinhas ali de Israel. Mas a nação de Israel foi completamente proibida de se envolver com isso. Quando após o êxodo, a saída lá do Egito, não é? E eles peregrinaram por 40 anos pelo deserto, após o êxodo e toda essa peregrinação, quando o povo de Israel se encontrava no limite da terra prometida, na planície do Jordão, há uma orientação explícita de Deus para o povo de Israel através de Moisés. Eu quero ler esse texto com você. Vou deixar aqui o capítulo 28 de 1 Samuel marcado na minha Bíblia e vou voltar aqui um pouquinho para o livro de Deuteronômio. Se você está acompanhando aí, vem comigo a Deuteronômio, capítulo 18. Busque também aí na sua Bíblia. Eu vou ler os versos 9 a 14. Na minha Bíblia está escrito assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que haja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Eu quero ressaltar aqui a palavra necromante. Necromante é a pessoa que pratica necromancia. Esse termo em português provém de duas palavras gregas, necros e manteia. Necros significa morto e manteia, adivinhação. Portanto, esse termo necromante ou necromancia descreve a arte de descobrir o futuro por meio de supostas comunicações com os espíritos dos mortos. Você pode consultar depois, eu citei e li aqui Deuteronômio capítulo 18, mas você pode consultar depois profeta Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, também o livro de Levítico capítulo 20, versos 6 e verso 27, e aliás, em Levítico, chega a dizer que os necromantes e quem os consultava deveriam ser mortos. Mas voltando a 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, agora eu vou ler os versos 4 a 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versos 4 a 6. Deixa marcado aqui, está escrito assim: os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Observe, dominado pelo medo, Saul consultou o Senhor. E o texto diz que o Senhor não lhe respondeu. Por que não? Ora, se Deus nunca rejeita quem se aproxima dele com humildade e com sinceridade, por que Deus não atendeu Saul? Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Jeremias 29, 13, que a gente sabe de cor, vocês me buscarão, diz o Senhor, e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. É verdade que a resposta de Deus a nós, quando nós buscamos por Ele, pode não vir como nós esperamos, ou na hora que nós desejamos, mas de alguma forma Deus age em resposta à oração sincera para o nosso bem. Por que Deus deixou Saul sem resposta? Observe uma coisa, Saul, por sua própria iniciativa, ele cancelou os canais de comunicação com Deus, ele rejeitou os conselhos do profeta Samuel, ele exilou Davi e ele ainda matou os sacerdotes do Senhor.
Como poderia ser atendido por Deus se ele interrompeu os meios de comunicação determinados pelo céu? E além disso, ele não buscou a Deus com humildade e arrependimento. O que ele buscava não era perdão pelos seus pecados e reconciliação com o Senhor. Saul buscava unicamente livramento dos seus inimigos. E olha só o que está escrito nos versos 7 e 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versos 7 e 8. Na minha Bíblia está escrito: então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Oh, que triste! No seu desespero, Saul recorre a uma prática que Deus havia condenado como abominação. E Saul tinha completo conhecimento do caráter da necromancia, expressamente proibida por Deus. Você viu aqui? Usando um disfarce, ele vai à noite em busca de uma feiticeira. Oh, que cena deplorável e humilhante! Para tentar comunicar-se com Samuel, que já havia falecido, para tentar comunicar-se com o representante de Deus, Saul buscou uma representante do diabo. Deus havia tido muita paciência com Saul, apesar da sua rebelião e obstinação. Apesar de ser tão duro de coração, ainda havia oportunidade de arrependimento e de perdão para ele. Contudo, ao buscar o inimigo, o rei de Israel rompeu o último laço que o ligava a Deus. Ele colocou-se sob o poder diabólico que há anos o assediava e atormentava. Oh, eu preciso lhe dizer algo que é muito sério. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é sério, não é? Mais grave isso, quando o ser humano, consciente e voluntariamente, coloca-se no terreno do inimigo, Deus não pode mais protegê-lo contra o poder das trevas. Se você seguir aqui na leitura do capítulo 28, você verá que, a partir do verso 9, está escrito que quando Saul pediu à mulher, disse à mulher, que ele queria se encontrar com alguém que já havia falecido, a mulher diz assim para Saul: mas você sabe muito bem que o rei de Israel, o rei Saul, ela não tinha percebido ainda que era ele eliminou da terra os médios, os adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha? Como que dizendo assim: eu estou com receio aqui de você ter sido enviado pelo rei Saul para preparar uma armadilha para mim. Então Saul disse: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. O nome do Senhor na boca de Saul está sendo usado aqui em vão, não é? E então a mulher disse assim para Saul: quem você quer que eu faça subir? E Saul disse: eu quero que você faça aparecer Samuel. E a Bíblia diz, quando a mulher viu Samuel entre aspas, claro, né? Ela gritou em alta voz: por que você me enganou? Você mesmo é Saul. E aí Saul disse assim: não tenha medo, me diga o que você está vendo. E ela diz assim: eu vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou: como é a sua figura? E a mulher disse: é um ancião que está enrolado numa capa. Então está escrito aqui no verso 14 que Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Prostrou-se diante de Samuel? Não. Saul se prostrou diante do demônio. Aquilo era uma personificação satânica de Samuel. E você me dirá: pastor, por que você pode afirmar isso?
De acordo com a palavra de Deus, os mortos eles não se comunicam com os vivos, até porque eles estão em completa inconsciência. No Salmo 115, verso 17, está escrito assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Eu posso ler mais um texto para você, porque eu sei que esse é um assunto que muitas vezes confunde muitas pessoas sinceras, mas precisamos fazer um estudo mais profundo das Escrituras para que nós compreendamos de maneira completa esse assunto tão importante. Eu já abri aqui a minha Bíblia no livro de Salomão, Eclesiastes. Eu quero ler o capítulo 9, versos 5 e 6. Ouça bem o que está escrito: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Os mortos não sabem de nada. A memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles não existem mais. Você sabe quando é que os mortos ouvirão algo e reagirão? Eu cito palavras do Senhor Jesus, estão no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Jesus diz assim: não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, veja, todos os que estão mortos, eles não estão no céu, eles não estão no inferno, no purgatório, em nenhum outro lugar. Jesus diz: não se maravilhem disso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos, isso é, todos os que estão mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Jesus diz: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo ou da condenação. Você compreende? Nesse tempo é que todos os mortos ouvirão a voz do Senhor e reagirão. Eles serão ressuscitados em duas diferentes ressurreições. Os salvos na primeira ressurreição para a vida eterna e os perdidos na segunda ressurreição para a condenação eterna. Até a ressurreição para a vida ou para a morte, todos permanecem em completa inconsciência. É por isso que nós não devemos consultar mortos, porque eles não veem, eles não ouvem, eles não sentem, eles não respondem. Nessa tentativa, se vier alguma resposta, será de demônios. O mesmo que no Éden disse para Eva que se ela desobedecesse a Deus não morreria, em completa oposição à advertência divina, ele continua dizendo hoje que o ser humano é imortal, tem uma alma imortal. Isso não é bíblico. Isso tem origem diabólica e, infelizmente, esse ensino penetrou em muitas igrejas cristãs por influência da filosofia grega. Porém, quando você conhece e crê na palavra de Deus, você não aceita isso e também não busca e não teme essas questões ligadas à feitiçaria. Eu quero voltar ao final da história de Saul. Aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E agora, a partir do verso 15, isso, está escrito que quando Saul se prostrou ali diante daquele que ele imaginava ser Samuel, mas na verdade era uma personificação demoníaca de Samuel, então a Bíblia diz que Saul perguntou, aliás, o Samuel que apareceu perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Por que você está me perturbando, fazendo eu aparecer aqui? E aí Saul respondeu: Deus se afastou de mim, ele não me responde mais. E então Saul pediu: me revele o que eu devo fazer. E esse suposto Samuel disse: o Senhor se tornou seu inimigo, ele rasgou o seu reino. E no verso 19, ouça bem o que está escrito: o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Samuel perguntou a Saul:
Lembre-se, esse Samuel aqui, quando a Bíblia descreve, não é? Quando o escritor bíblico descreveu, né, os acontecimentos como eles pareciam, o que é normal numa narrativa, mas não era Samuel de verdade. E aí Saul faz estas colocações, né? Deus me abandonou, Deus me deixou. E aí o próprio diabo, por meio daquela aparição, né, de Samuel, aquela personificação de Samuel, ele diz: o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. O inimigo que seduziu Saul com a ideia de que não havia problemas em opor-se às advertências do Senhor, agora, observe, na situação extrema de Saul, ele apresenta a gravidade do seu erro e a indisponibilidade do perdão para ele. E com que propósito será que o inimigo fez isso? Eu não tenho dúvida de que o objetivo era levar Saul ao extremo desespero, a conduzi-lo à ruína, a fazê-lo sentir que já havia perdido a batalha. Porque o diabo, ele é sujo, ele faz a pessoa subestimar o pecado e depois o esfrega na cara para ver essa pessoa arruinada. E dos versos 20 a 25 é dito que diante da declaração, Saul ele caiu desmaiado. E ele foi reanimado e alimentado pela feiticeira, e os seus servos o levaram, né, embora durante a noite. Ao consultar o espírito das trevas, Saul destruiu a si mesmo. E aí a gente chega ao capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. O capítulo 31 de 1 Samuel é um dos mais tristes da Bíblia. Está escrito que na guerra contra os filisteus, os homens de Israel caíram mortos. E os inimigos seguiram Saul e os seus 3 filhos de perto. Mataram os filhos e flecheiros conseguiram ferir gravemente o rei. Incapacitado de lutar ou de fugir, Saul pediu ao seu escudeiro que o matasse, para não ser humilhado e assassinado pelos filisteus, porém o moço recusou-se. Então Saul lançou-se sobre a sua própria espada. E assim morreu o primeiro rei de Israel, tendo praticado o suicídio. Uma vida fracassada e morte em desonra, desespero, porque ele colocou sua vontade egoísta contra a vontade de Deus. Ele resolveu viver de acordo com seus desejos, ignorando as orientações e advertências do Senhor. Então Deus permitiu que Saul colhesse o fruto que ele mesmo semeou. Algumas lições para a gente. O que é que nós aprendemos com a história de Saul? Uma história que começa tão brilhante, um início tão promissor, quando Deus o ungiu para reinar e o capacitou com o Espírito Santo. E enquanto Saul seguiu o conselho do Senhor, ele teve êxito. Mas quando resolveu viver independentemente de Deus, o Senhor não mais pôde guiá-lo. E Saul seguiu por um caminho triste e teve um triste fim, fruto de suas escolhas erradas. Eu estou me lembrando aqui de um texto de Paulo, que está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Paulo diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Carne e Espírito são apresentados aqui como 2 poderes radicalmente opostos, antagônicos. Quem semeia para a carne, ou seja, quem vive segundo sua natureza pecaminosa, essa é a ideia, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, ou seja, quem se deixa guiar pelo Espírito de Deus, do Espírito colherá vida eterna. Para quem você está semeando? Isso define o seu destino. E eu termino dizendo também para você que a Bíblia nos adverte quanto ao aumento de manifestações demoníacas, sobrenaturais, nos últimos dias. Por isso que nós precisamos estudar a palavra do Senhor e nos firmar no assim diz o Senhor,
para que o inimigo não consiga nos enganar, nos ludibriar. Deus lhe abençoe. Você me dirá, pastor, como não ser enganado? Já lhe disse. Você e eu precisamos ter a mente fortalecida e esclarecida com as verdades da palavra de Deus, a Santa Bíblia. O quarteto já está pronto para cantar. E essa música é, em realidade, uma oração, onde você e eu nos colocamos nas mãos do Senhor e pedimos que o Senhor transforme a nossa vida, nos faça pessoas puras de coração para vivermos os sonhos de Deus para a gente. Ouça agora essa linda canção do Quarteto Arautos do Rei. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pular. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Como eu já disse aqui outras vezes, algumas dessas canções
cantadas pelo Quarteto Arautos do Rei, são lindas orações. E essa é uma delas. Eu não tenho dúvida de que quando você ora assim, pedindo ao Senhor que Ele ajude a ser puro, para ser usado por Ele, Deus ouve e atende essa oração com muito prazer. E nós devemos fazê-la sempre, até porque você sabe, não é o conhecimento do Evangelho que garante nossa salvação eterna. Porque tem muita gente que conhece a Deus, a palavra, os ensinos do Senhor, como o rei Saul teve o privilégio de conhecer, mas mesmo conhecendo, fechou o coração para Deus e se perdeu. Eu quero, antes da oração, ler apenas esse texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13. Isso aqui é uma forte advertência para a gente. Está escrito assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Tenham cuidado, irmãos. Estas palavras aqui estão sendo escritas para o povo de Deus, para a igreja de Deus em toda a era cristã. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Mesmo quem conhece o Evangelho, quem está no Evangelho, pode em algum momento se afastar do Deus vivo e ter um coração mau e descrente. A experiência de Saul pode ser a minha, pode ser a sua. E não tenha dúvida, essa história tão triste foi relatada na Bíblia para servir de advertência para a gente. Nós não podemos viver como Saul viveu, mentindo, dando desculpas esfarrapadas para os nossos erros, procurando fazer a nossa vontade contrária à vontade do Senhor. Se nós nos enveredarmos por esse caminho, nós estamos indo na direção da perdição e da morte eterna. Por isso, a advertência: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que os afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Por isso, hoje eu estou chamando você, em nome de Jesus, para que você se volte para o Senhor com sinceridade, confesse seus pecados, clame por perdão e poder para ter uma vida nova e seja sensível à palavra de Deus. Estude a Bíblia com profundidade, peça a Deus que lhe ajude a entendê-la. Não viva segundo as filosofias, ideologias, crendices e influências desse mundo perdido. Viva segundo toda a palavra que procede da boca de Deus e você terá uma vida segura e feliz. Vamos orar? Ó Deus, glorificado seja o Teu nome por Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que nos adverte, que muitas vezes nos corrige, mas faz tudo para o nosso bem, para a nossa segurança e para a nossa salvação eterna. Concede a mim e todos que estão orando comigo, Senhor, um coração sensível, para que nós vivamos segundo o Teu querer, os Teus sonhos e propósitos para a nossa vida. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.